Agora são 6 horas e 59 minutos. Nós vamos direto para o Fórum de Três Passos. Começou agora a leitura da sentença do caso Bernardo. Vamos ouvir ao vivo. 3 e 4 e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, do artigo 211 caput do Código Penal. Adoto até aqui o relatório juntado aos autos. Nesta data, os acusados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a. Em relação ao réu Leandro Boldrini, a existência dos delitos descritos nos fatos 1. Homicídio, 2. Ocultação de cadáver e 3. Falsidade ideológica da denúncia e da respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também reconheceu, por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Quanto à ré Graciele Ugolini, a existência dos delitos descritos nos fatos 1. Homicídio e 2. Ocultação de cadáver, 2. Da denúncia, e a respectiva autoria, afastando a tese defensiva quanto ao primeiro fato de desclassificação por homicídio culposo. Também reconheceu por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 01, as qualificadoras do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, motivo fútil, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Bem como afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Em relação à ré Delvânia Virganovics, a existência dos delitos descritos nos fatos 1. Homicídio e 2. Ocultação de cadáver, da denúncia e da respectiva autoria, afastando as teses defensivas quanto ao delito de homicídio, de negativa de autoria, coação moral irresistível, participação de crime menos grave, participação de menor importância e homicídio privilegiado. Também reconheceu por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Quanto ao réu Evandro Virganovics, a existência dos delitos escritos nos fatos 1. Homicídio e 2. Ocultação de cadáver, e sua respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também afastou por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, 3 do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, condenando-o na forma simples do delito. Por fim, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Diante de todo exposto, declaro condenados os réus Leandro Boldrini, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, no artigo 211, caput, também do Código Penal, e no artigo 299, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Graciele Ugolini, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 4,
e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90 e no artigo 211, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Edelvânia Virganovics, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 4º, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90 e no artigo 211, caput, do Código Penal. Evandro Virganovics, como em curso nas sanções do artigo 121, caput, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, e do artigo 211, caput, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Réu Leandro Boldrini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que o acusado e a madrasta, a Corré Graciele, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado, folha 4225/4230. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigava-o a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área da saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade dessas condutas é exigida, sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréia Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Rentes, em plenário, justificando uma redução da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte do seu filho Bernardo, no dia 4/4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4 de 2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e Corré Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Aí, portanto, a leitura da sentença pela juíza Suzilene Engler, condenando os 4 réus, inclusive o pai de Bernardo, indo ao encontro da tese do Ministério Público de que Leandro Boldrini também tem participação no assassinato e a madrasta por homicídio doloso, ou seja, a madrasta, Graciele, ela teve a intenção de matar o menino Bernardo. A gente faz uma pequena pausa e em seguida a gente retorna com o RBS Notícias Especial com a cobertura direto de Três Passos.